Olá, oficiais, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um encontro. Espero que vocês estejam aí participando, fazendo as atividades, fazendo os exercícios, e vamos continuar aí, com os estudos, mantendo aí o cronograma, já que agora as inscrições estão abertas para o concurso. Então vamos continuar mantendo o foco aí nos estudos, não desanimar, mesmo diante dessa situação que estamos passando, mas continuar aí, com a certeza de que a aprovação aí de vocês virá com certeza. Valeu? Então assim, hoje nós vamos falar aí sobre matrizes, Então assim, é um assunto que normalmente dá um certo trabalho, porque a gente precisa construir as matrizes, ou se as matrizes já forem dadas, as operações de multiplicação, não são operações tão simples assim. A gente tem que prestar atenção, muita atenção na hora de estar efetuando as operações com matrizes, mas como sendo questões da SpaceX, elas nunca vêm sozinhas, É sempre um assunto que está junto com outro assunto. Então pode vir uma matriz misturada com trigonometria, ou matriz misturada com logaritmos, Então sempre mais de um assunto na mesma questão, sendo explorado na mesma questão. Então vamos lá, definição de matrizes. A matriz, na verdade, é uma tabela organizada em linhas e depois colunas, no formato M por N, onde M representa esse número de linhas, que é a informação horizontal na tabela, e N é o número de colunas, que é a informação vertical da tabela. Então assim, a gente tem diversas aplicações aí de matrizes, Então pode estar relacionando sempre dados numéricos, Então toda pesquisa que envolve uma organização dos dados, esses dados normalmente são organizados em tabelas, e aí aparece, na verdade, a matriz, certo? Vamos ver um exemplo aqui, a representação de uma matriz. A representação de uma matriz, os números reais são inseridos entre colchetes, chaves ou barras. Entre barras, normalmente é a representação já para o determinante, certo? Então, aqui já tem a representação direta para o determinante dessa matriz, o assunto que a gente vai falar depois, O nosso próximo assunto será esse. Então aqui a gente tem aqui, a venda de bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, primeiro bimestre, aqui considerando janeiro e fevereiro, aqui o tipo de bolo, bolo de chocolate e bolo de morango. Então, com essas informações aqui, esse primeiro termo, a gente pode chamar ele de A11. Por que A11? O primeiro termo aqui representa, a matriz ela é sempre dessa forma, A, I, índice J. O I representa a linha e o J representa a coluna. Então, na primeira linha, primeira coluna. O 450 aqui, esse daqui, é o A12. Está na primeira linha e segunda coluna. O outro 450 aqui é o A21. Segunda linha, primeira coluna. E o 490 é o A22, segunda linha e segunda coluna. Ok? Então vamos lá, os elementos da matriz, a gente já estava falando aí. São os elementos dessa forma, A, I, índice J. I representa o número da linha e J representa o número da coluna. Então aqui a representação daquela matriz 2 por 2. Se eu tiver uma matriz 3 por 3, então a minha matriz vai ser o quê? Eu vou ter A11,
A12 e A13. Depois A21, A22 e A23. A31, A32 e A33. Certo? Então tá aí a matriz agora, uma matriz 3 por 3. Certo? 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Então vamos lá, os tipos de matrizes, né? Coloquei aqui, né? Vamos ver cada uma delas aqui separadamente. Então vamos lá, matriz linha. Matriz linha, né? O próprio nome já está sugerindo, é uma matriz que tem apenas uma linha, né? Então tem aqui o A11, A12, A13, até o A1N. Né? Então é uma matriz aqui que tem, né, apenas uma linha. Matriz coluna, né, o próprio nome também já sugere, né, a matriz que é formada por apenas uma coluna. Então a matriz A11, A21, A31, até o AM1. Certo? Matriz quadrada. A matriz quadrada é quando a matriz é do tamanho n por n. Ou seja, o número de linhas e o número de colunas são iguais. Isso é uma matriz quadrada. Então a matriz quadrada a gente pode dizer que a matriz é de ordem 2 ou de ordem 3, de ordem 4. Matriz de ordem n. Certo? Então, toda vez que for, né, matriz de ordem 4, é uma matriz 4 por 4. Matriz quadrada, 4 por 4. Matriz de ordem 3, é uma matriz quadrada 3 por 3. Beleza? Matriz identidade. Né? A matriz identidade ela é importante, né, e ela só existe se a matriz for quadrada. Então, a matriz quadrada de ordem 2 é a matriz 1, 0, 0, 1. Né? Essa é a matriz quadrada de ordem 2, né? Identidade de ordem 2. A identidade de ordem 3, né, é a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Certo? Essa matriz, né, identidade, a gente também diz que ela é uma matriz diagonal, né? Só que todos os elementos aqui são iguais a 1. Matriz diagonal porque a diagonal principal dela aqui é formada sempre por algarismos iguais a 1, e acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal os elementos são todos iguais a 0. Certo? Então essas são as matrizes identidades. Matriz inversa. A matriz inversa, essa a gente vai falar depois, quando eu comentar sobre determinante. A gente vai voltar aqui na matriz inversa, certo? Matriz oposta. Quem é a matriz oposta? É a matriz onde a gente troca o sinal. Então, matriz oposta, né, eu tenho uma matriz A, né, a oposta vai ser a matriz menos A, certo? Menos A é a matriz oposta. Beleza? Deixa eu só... Então, a matriz... Então, a matriz oposta é a matriz menos A, certo? Matriz transposta. A matriz transposta é a matriz onde a gente troca, né, o número de linhas com o número de colunas. Então, o que é linha passa a ser coluna e o que é coluna passa a ser linha. Então, essa é uma matriz transposta. Matriz simétrica. A matriz é simétrica, chamada de simétrica, quando a matriz ela é igual à sua transposta.
Então, toda vez que a matriz for igual à transposta, ela também é chamada de matriz simétrica. E antissimétrica, né, se a matriz for igual à oposta da transposta, ou seja, menos a matriz transposta. Então, simétrica quando a matriz for igual à transposta e antissimétrica quando a matriz for igual a menos a transposta. Beleza? Então, esses são aí alguns tipos de matrizes. Então, vamos lá as operações aí envolvendo matrizes, né? Então, a primeira operação é a soma, né, que pode ser adição ou subtração. Somente se as matrizes forem do mesmo tamanho, do mesmo tamanho e obedecendo aí, né, a ordem. Por exemplo, a matriz A aqui é uma matriz 2 por 3, né, e a matriz B é uma matriz 3 por 2, certo? Então, diretamente A mais B não tem como eu efetuar essa soma, certo? Porque elas teriam tamanhos diferentes, ó, 2 linhas e 3 colunas, e essa daqui eu tenho 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, essa operação A mais transposta de B, aí sim é possível. Por quê? Matriz A, né, vai ser a matriz 1, 2, menos 5, 0, 2 e 4, mais a transposta de B. Ó, a transposta a gente muda, né, o que é linha passa a ser coluna. Então, ó, menos 2 e 0. Depois 0 e 1. E por último 4 e 5. Então está aqui a matriz transposta de B. Agora sim, as duas têm o mesmo tamanho, então posso efetuar a soma aqui. Então, ó, 1 menos 2 menos 1. 2 mais 0, 2. Só dos elementos correspondentes. Ó, menos 5 com mais 4, menos 1. 0 mais 0, 0. 2 mais 1, 3. E 4 mais 5, 9. Está aqui a soma da matriz com a transposta de B. Matriz A mais a matriz transposta de B. Beleza? Então, a soma é sempre com os termos correspondentes. Então, o termo que está na posição, né, A11 aqui com o termo da posição B11. Termo, né, da posição A12 com o termo da posição B12. E aí sucessivamente. E aqui, ó, mais um outro exemplo agora. Matriz transposta de A menos a matriz B. Então, vamos lá, quem vai ser a transposta de A? O que é linha passa a ser coluna. 1, 2, menos 5. E a outra, né, 0, 2, 4. Menos a matriz B, que é menos 2, 0, 4, 0, 1 e 5. E aí, para subtrair, normalmente só com os termos correspondentes. Ó, 1 menos menos 2 é 1 mais 2. É 1 mais 2, 3. Depois, 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. Menos 5 menos 4, menos 9. E 4 menos 5, menos 1. Então está aí, né, a operação, a transposta de A menos a matriz B. Beleza? Agora a multiplicação, né, envolvendo aí matrizes, né? Antes de a gente falar da multiplicação de matrizes, falar rapidinho da multiplicação de um número por uma matriz. Quando a gente multiplica um número pela matriz, um número real,
todos os elementos da matriz ficam multiplicados por esse número, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a matriz 2A, então todos os elementos da matriz A ficam multiplicados por 2, certo? Então, se eu tenho a matriz menos 5B, significa que todos os elementos da matriz B ficam multiplicados por menos 5. Tranquilo? Agora vamos lá para a multiplicação de matrizes. O produto de uma matriz A, M por N, com a matriz B, P por Q. Nessa ordem é possível se e somente se N for igual a P e a matriz produto vai ser do tamanho M por Q. Certo? Então, para existir o produto entre duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, certo? E aí o tamanho da nova matriz vai ser M por Q. Vamos ver um exemplo aí de como é que funciona isso. Vamos lá, dadas as matrizes A e B, determinar a matriz produto C, A vezes B. Então vamos lá, a matriz A é a matriz 2 por 3. E a matriz B é a matriz 3 por 2. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E aí qual vai ser o tamanho da matriz C? Uma matriz 2 por 2. Certo? Duas linhas e duas colunas. Certo? Então vamos lá, a matriz C então, que é a matriz produto aí. Ela vai ser do tipo C11, C12, C21 e C22. Aí vamos lá, quem é que representa esse C11? Esse C11 é a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, ó, 1 vezes 1 mais, vai ficar 1 vezes 1 mais, depois 1 vezes 1 de novo, depois 0 vezes menos 2. Certo? Então, a primeira linha vezes a primeira coluna. Agora, quem é o C12? É a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, a primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 1 depois 1 vezes menos 1, então mais 1 vezes menos 1, e agora 0 vezes 0, então mais 0 vezes 0. Agora vamos lá, o elemento C22. C22 é C21, desculpem, né? C21 é a segunda linha da primeira com a primeira coluna da segunda. Então, ó, 2 menos 1 e 0 com 1, 1 e menos 2. Então, vai ficar 2 vezes 1. Deixa eu mudar um pouco por aqui. Então, vai ficar essa daqui com essa daqui. Certo? Então, vai ficar 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 2. Certo?
E agora, por último, né, o elemento C22. Então, o elemento C22 é a segunda linha da primeira com a segunda coluna da segunda. Então, segunda linha da primeira com a segunda linha a segunda coluna da segunda. Então, ó, 2 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1 mais 0 vezes 0. Ok? E aí a gente consegue chegar aqui no resultado, né, da matriz 2 por 2. Então vamos lá. 1 mais 1, 2, mais 0, 2. Aqui 1 menos 1, 0, mais 0, 0. 2 menos 1 vai dar 1, mais 0, 1. E por último, 2 mais 1, 3, mais 0, 3. Então está aqui a matriz produto, né, C, que é uma matriz 2 por 2, produto aí das matrizes A por B. Beleza? Vamos ver aqui ó, um exercício aqui de como funciona essa matriz, né? Produto. Eu quero aqui ó, o elemento ó, C22, né, da matriz C, tal que matriz C é o produto, né, A vezes B. Então vamos lá, a matriz A, ela é uma matriz 3 por 4. E a matriz B é uma matriz 4 por 3. Então vamos lá. Primeiro, existe o produto? Sim, né, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E qual vai ser a matriz produto? É uma matriz 3 por 3, certo? Então eu tenho o elemento C22. Ó, quem vai ser esse elemento C22? Ele é... Eu não preciso efetuar o produto das matrizes, né, o produto inteiro das matrizes. Basta pegar o quê? A segunda linha da primeira com a segunda coluna da segunda e efetuar aí o produto dos elementos. Então, ó, 5, né, vezes 1 mais 6 vezes 1 mais 7 vezes 0 mais 8 vezes 0. Então isso vai dar 5 mais 6, 11. E aí letra D é o nosso gabarito. Beleza? Então eu não preciso efetuar o produto, né, da matriz inteira. Né? Se eu quero um elemento específico, eu vou direto nesse elemento, né, trabalhando aqui com a definição do produto. Tranquilo? Agora essa outra aqui. Essa já é um pouquinho mais teórica. Eu tenho a matriz A 3 por 4 e uma matriz B N por M. Então, existe A mais B se e somente se N for igual a 4 e M igual a 3. Não, né? Porque aí eu não tenho o mesmo tamanho, né? Então, se eu não tenho o mesmo tamanho, né, então não serve, né? Não tenho a soma. Agora, existe AB se e somente se N for igual a 4 e M for igual a 3. Se e somente se não, né? Aqui eu posso ter uma matriz 4 por 2, 4 por 3, 4 por 5 e sempre vai existir o produto, certo? Então essa também é falsa. Existem A e B e BA, né? Então aqui as matrizes elas são comutativas, o que não acontece sempre, certo? Só em alguns casos a matriz é comutativa. Então aqui ele está dizendo que A e B e BA são comutativas se e somente se N for igual a 4 e M for igual a 3. Não, é porque se for N igual a 4 e M igual a 3, a matriz
produto vai ser 3 por 3. Agora, se for ao contrário, a matriz vai ser 4 por 4, certo? Então, AB é 3 por 3 e a BA é 4 por 4, certo? Então, elas não são iguais. Letra E. Existem iguais A e B e BA se e somente se A igual a B. Também não. As matrizes, para serem comutativas, não tem relação com a igualdade, né, das matrizes, certo? E aí sobra somente a letra D. Existe A mais B igual a B mais A, se e somente se A for igual a B. De fato, né, se A for igual a B, né, então a soma A mais B e B mais A, aí sim é verdadeiro, ok? Então, é aí a letra D. Valeu, pessoal. Então, grande abraço aí a todos. Nos vemos aí no próximo encontro.